You and my present. Galera, muitíssimo boa noite. É com a satisfação incomensurável que eu tô aqui com vocês hoje pra gente começar mais um Leandro Responde. E a gente vai tirar algumas dúvidas hoje sobre alguns termos jornalísticos. Antes, porém, eu chamo meu colega Iago Silva porque ele entrevistou, fez algumas perguntinhas para algumas pessoas e a gente quer ouvir o Iago Silva. Vamos lá? Você tem alguma ideia do que seja coluna? Coluna, creio que seja alguma coisa que sustente, né? Como serve a nossa também. A nossa coluna serve para sustentar o resto das coisas. Coluna? Pô, na minha área, para sustentar. Não sei da sua. No seu foco de jornalista ou no meu, de qualquer coisa? Coluna. Tenho coluna que fica aqui nas minhas costinhas, coluna que sustenta uma casa, coluna. Eu entendo dessa forma, não sei qual é a coluna que ele está falando, mas eu sei dessas. Coluna pode significar muita coisa. Coluna, cervical, uma coluna que sustenta alguma coisa, depende muito. Então, galera, coluna, em termos jornalísticos, normalmente é uma seção de um jornal ou de uma revista publicada regularmente e que é redigida e assinada num estilo mais livre, mais pessoal do que o noticiário comum. Vale dizer também que a coluna ela tem normalmente local e data fixos. Thaisa, você tem ideia do que seja dedo duro? O dedo duro, uma pessoa falsa e, como diz, caguete. Uma pessoa que fala o que não deve, uma pessoa que fala as coisas sem... denunciando, isso, uma pessoa que fala denunciando alguma coisa. É alguém que relata algo sobre outra pessoa ou entrega alguém. É o meu termo que eu conheço. Alguém que entregar ao colega, alguma coisa, entregar, dedo duro. Ah, amigo, isso aí eu sei muito. Vida dos outros. Foi sabendo da vida dos outros, é dedo duro. Ficar conversando que não é da conta, acaba divulgando e aí forma dedo duro. E para um jornalista, o que seria dedo duro? Dedo duro, gente, em termos jornalísticos, nada mais é do que aquela referência que aparece no final, normalmente no final de cada texto, de cada matéria. Então digamos que você abre um site, tem lá um determinado site, tem o texto todo, no final tem um linkzinho, normalmente vem em azul, também conhecido como Leia Mais. Então o dedo duro nada mais é do que essa referência que te leva a um outro tema, a uma outra página, normalmente ligada, tendo alguma ligação com o texto original. Você tem ideia do que seja copydesk? Não. Não tenho ideia do que seja, palavra nova. Em termos jornalísticos, esse termo em inglês, esse vocábulo copydesk, significa o ato de reescrever uma determinada matéria produzida por algum jornalista, mas reescrever sem fazer a devida investigação de campo. Se você muda uma vírgula de um determinado texto ou modifica toda a estrutura desse texto, no primeiro caso ou no segundo a gente pode considerar como um copydesk. É apenas o ato de reescrever uma determinada matéria. Você tem ideia do que seja deadline? Não tenho nenhuma ideia. Alguma palavra em inglês, alguma coisa? Então, galera, o que seria deadline em termos jornalísticos? A gente sabe que a vida de um jornalista, a vida de quem atua nessa área é muito corrida, mas precisa ter uma dinâmica e precisa entregar todo o seu material num determinado horário. Deadline a gente chama aquele horário limite que um jornalista ou que um repórter tem para finalizar a sua matéria. A gente costuma chamar de deadline. Só isso. Você tem ideia do que seja espelho em termos jornalísticos? Sim, espelho é um pedaço de vidro pintado que reflete alguma coisa. Espelho é só um objeto mesmo para que possa refletir a imagem da pessoa. Em termos jornalísticos, não. Só no senso comum. Alguma Já noção? ando já comigo, gente, aqui ó, o tempo todo me olhando. Espelho é isso aqui que eu tô me vendo. Veja a minha semelhança. Sim, espelho que o objeto que todo mundo tem em casa pra se ver. Aquilo que eu me olho todo dia, eu linda, maravilhosa. Mais um jargão da área jornalística é espelho. O que seria espelho em termos jornalísticos? Nada mais é do que o cronograma de como um telejornal, por exemplo, vai se desenrolar. Então no espelho se prevê e se planeja a chamada de um bloco, por exemplo, a chamada de uma matéria, a chamada de um comercial ou até o encerramento
do telejornal. Você tem alguma ideia do que seja foca o termo jornalístico? Foca tem duas definições. Pode ser de você centralizar em alguma coisa ou o animal, né? Foco. No teu foco. Não é um pau. Foca. Focar uma situação. Dar um foco em alguma coisa, no termo jornalístico. Conheço foca é o animal, inclusive. Essa foca que você tá falando? E para encerrar, a gente vai dizer agora o que é foca em termos jornalísticos, que nada mais é do que um jornalista iniciante, recém-formado, que recebe esse apelido carinhoso de foca por estar iniciando na profissão. E assim, a gente chega ao fim do primeiro programa Leandro Responde, com esse clima de descontração, com essa sensação de aprendizado, de alguns termos jornalísticos. Eu me despeço de vocês com alegria. Esperamos voltar logo, em breve, talvez na próxima semana ou no próximo semestre, ou quem sabe quando o Diego passar uma nova atividade que a gente tem que fazer uma nova gravação. Eu me despeço de vocês agora no estilo Globo Esporte, vou saindo aqui e você fica com esse cenário bacana aqui.